uma senhora idosa faleceu e não deixou testamento. Quando sua filha gananciosa foi reivindicar a herança, descobriu algo chocante. Camila Oliveira era uma executiva de sucesso, do tipo que sempre parecia inabalável. Para ela, a vida em São Paulo tinha sido uma fuga perfeita de tudo o que deixou para trás. Afinal, lá no fundo, ainda doía lembrar de sua cidade natal, da família, e especialmente, da mãe e do irmão. A ferida estava longe de cicatrizar. Só que essa dor não era algo que Camila deixava transparecer, ela mantinha escondida, camuflada sob sua postura de mulher forte e determinada. Aos olhos de quem a conhecia hoje, ninguém imaginava que Camila tinha, um dia, sido uma garota muito ligada à mãe e ao irmão. Ela vinha de uma família simples, mas unida. Tinha memórias felizes de momentos em que Dona Lúcia, sua mãe, a ensinava a cuidar das plantas do jardim ou preparava o almoço de domingo, que era sempre um evento na casa deles. E Gustavo, seu irmão mais novo, era aquele com quem dividia tudo, desde os brinquedos até as confidências. Eles riam, faziam planos, e Camila sempre achou que estariam juntos em todas as fases da vida, não importava o que acontecesse. Mas essa visão idealizada da família começou a desmoronar anos atrás, quando Gustavo, o irmão com quem ela dividiu tantos momentos, a acusou de roubo. Não foi uma briga qualquer, ele afirmou, com todas as letras, que Camila havia roubado o valioso colar de esmeraldas da mãe. Para ela, foi um choque. Não apenas pela gravidade da acusação, mas porque parecia algo tão absurdo e injusto. Ela nunca faria algo assim. O colar era uma das coisas mais preciosas da mãe, uma peça que vinha passando de geração em geração. Camila tinha crescido ouvindo histórias sobre ele, sobre como o avô de sua mãe o comprou quando jovem, como um símbolo de prosperidade e esperança para a família. E agora, Gustavo estava jogando tudo isso fora ao acusá-la de roubo, sem a menor hesitação. E como se isso não fosse o suficiente, veio a segunda facada. Quando ela tentou se defender, explicar que aquilo não fazia o menor sentido, foi pega de surpresa com a reação da mãe. Dona Lúcia olhou para Camila, com um olhar pesado, um misto de mágoa e desconfiança. Ela não acreditava na filha. O coração de Camila se partiu ali. Era como se todo o chão sob seus pés tivesse desaparecido. Dona Lúcia, que sempre foi sua maior aliada, sua amiga e confidente, agora acreditava que ela era capaz de algo tão sujo. O que ela sentiu naquela hora era difícil de descrever. Era uma mistura de incredulidade, raiva e uma tristeza tão profunda que fazia até o ar parecer pesado demais para respirar. Camila tentou argumentar, tentou convencer a mãe de que Gustavo estava mentindo. Mas Lúcia parecia não acreditar. A cada palavra, a cada tentativa de explicar o que estava acontecendo, Camila sentia a decepção crescer nos olhos da mãe. E isso a destruía. Gustavo, por outro lado, parecia cada vez mais seguro de si. Era como se ele tivesse ensaiado aquele papel de vítima, sabendo exatamente o que fazer e dizer para que Dona Lúcia se colocasse do lado dele. Ele falava com um tom de falsa tristeza, dizendo como se sentia traído pela própria irmã, e a mãe acreditava. Ver o próprio irmão agir daquela forma, manipulando a situação, fez Camila sentir um gosto amargo na boca. Ela não conseguia acreditar que ele, o mesmo Gustavo que ela tanto protegera quando criança, agora estava usando o amor da mãe para destruí-la. Depois de horas de discussão, de gritos e lágrimas, Camila tomou uma decisão. Ela não suportava mais aquele ambiente, aquela acusação injusta pairando no ar, e a dor de ver a própria mãe do lado do seu acusador. Ela sentia que não havia mais espaço para ela naquela casa, naquela cidade. E então, com o coração em pedaços, ela fez as malas e foi embora, prometendo a si mesma que não olharia para trás. A viagem para São Paulo foi silenciosa e amarga. Ela ainda estava atordoada, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Era um sentimento de raiva e tristeza, com uma pitada de orgulho ferido. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia que não tinha outra opção. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto o ônibus deixava sua cidade natal para trás. Ela sabia que aquele era o fim de um capítulo da sua vida. E, naquela noite, prometeu a si mesma que nunca mais voltaria. Em São Paulo, Camila construiu uma nova vida.
Ela se jogou no trabalho, usando a dor do passado como combustível para avançar na carreira. A dedicação e a frieza que passou a cultivar ajudaram a abrir portas. Camila virou uma executiva respeitada, conhecida por sua capacidade de resolver problemas e pela postura implacável. Ninguém ousava questioná-la. Mas, por trás dessa fachada, havia sempre a lembrança amarga daquele último dia na casa da mãe. Ela tentava se convencer de que a vida seguia em frente, que tudo isso era apenas uma lembrança distante. Mas a verdade era que a ferida nunca cicatrizou completamente. O trauma de ter sido injustamente acusada e a decepção com a mãe e o irmão ainda ecoavam em sua mente. Ela não sabia se um dia conseguiria superar aquilo. E sempre que, por acaso, se via pensando em sua antiga casa, um peso surgia em seu peito, misturando mágoa e saudade. Porque, apesar de tudo, uma parte dela ainda amava a família que deixou para trás. Então, quando aquela ligação chegou anos depois, dizendo que Dona Lúcia estava muito doente e que queria vê-la, Camila ficou sem reação. Era como se o passado, que ela tanto tentou enterrar, estivesse voltando para assombrá-la. Ela ficou em silêncio por um tempo, tentando entender o que sentia. Era raiva? Tristeza? Medo? Talvez um pouco de tudo. A voz do outro lado da linha insistia, dizendo que sua mãe estava mal e que era importante que ela viesse. E no fundo, Camila sabia que, apesar de tudo, ela precisava ir. Camila hesitou bastante antes de decidir voltar para a cidade natal. Ela não sabia o que esperar, e honestamente, uma parte dela ainda guardava a promessa de nunca mais pisar ali. Mas o peso daquela ligação, a informação de que sua mãe estava muito doente, acabou sendo mais forte do que qualquer juramento. Quando desceu do ônibus, sentiu o mesmo ar familiar e denso que a sufocava tantos anos atrás. Era como se cada esquina, cada rua, trouxesse de volta uma memória, e nem todas eram boas. A notícia que recebeu logo ao chegar foi um soco no estômago: sua mãe já tinha partido. Toda aquela viagem, o esforço para estar ali, e ela não chegou a tempo. Camila não teve chance de olhar nos olhos de Dona Lúcia, de fazer perguntas, de exigir respostas sobre o passado. Tudo o que restou foi um vazio enorme e uma sensação incômoda de desamparo. Ela não sabia como reagir, e, mais do que isso, não sabia o que fazer a seguir. Afinal, não era como se tivesse alguém a esperando de braços abertos. Era como se tivesse cruzado a linha entre o passado e o presente e se perdido no meio do caminho. No dia do enterro, Camila sentiu o peso de todos os olhares em cima dela. As pessoas cochichavam, desviavam o olhar, como se ela fosse uma intrusa naquele ambiente. E talvez fosse mesmo. Ela estava afastada havia tanto tempo que a cidade mal lembrava dela como uma filha de Dona Lúcia. Para eles, era filha que foi embora e não voltou mais. Cada rosto ali parecia ter uma opinião sobre ela, como se julgassem suas escolhas, suas ausências, e ela sabia que ninguém ali tinha noção do que realmente aconteceu. Nem o quanto foi difícil deixar tudo para trás, nem o motivo. E Gustavo estava lá, fingindo ser o filho dedicado. Ele dava tapinhas de conforto nas costas dos conhecidos, mantinha aquele semblante de quem sofreu uma perda irreparável e parecia não perceber, ou não se importar, que Camila estava ali, vendo tudo. Ela sentia um nó na garganta e uma vontade quase incontrolável de gritar para todos o que ele havia feito no passado, o motivo real de sua partida. Mas ela sabia que o enterro não era o momento para isso. Além disso, de alguma forma, Gustavo parecia já estar se preparando para alguma resposta, como se estivesse armado e esperando apenas a primeira oportunidade de atacar. Depois da cerimônia, enquanto as pessoas começavam a se dispersar, Camila quase escapou pela lateral, querendo evitar ao máximo contato com os parentes distantes, com antigos vizinhos, ou até mesmo com os conhecidos que só a viam como um rosto distante da infância. No entanto, antes que conseguisse sair, foi surpreendida pelo advogado da família, o Dr. Alberto, um senhor de voz calma e gestos formais, que claramente tinha algo importante a dizer. Ele a chamou de lado e explicou, de forma direta, que a mãe havia deixado um testamento. Isso pegou Camila completamente de surpresa.
Ela nunca imaginou que Dona Lúcia tivesse algo tão detalhado a ponto de precisar de um advogado, muito menos que teria algum desejo específico em relação a ela. O advogado, com uma expressão neutra, revelou o conteúdo do testamento de Dona Lúcia. E o que ele disse a pegou de surpresa. Camila só teria direito à herança da mãe, incluindo a casa da família e o valor financeiro restante, se aceitasse uma condição um tanto inesperada. Dona Lúcia queria que Camila ficasse 1 ano na cidade, e mais do que isso, que assumisse o controle de um centro comunitário que a mãe fundou em segredo, sem que ninguém da família soubesse. O advogado explicou que o centro era um espaço de apoio para pessoas carentes da comunidade, algo que Dona Lúcia mantinha quase de forma oculta, como se fosse uma missão pessoal. Se Camila aceitasse administrar o centro e continuar com o trabalho da mãe, receberia a herança ao final desse período. Se recusasse, tudo seria doado para o fundo comunitário da cidade. Camila ficou em choque. Ela não conseguia entender o porquê desse pedido. Quer dizer, ela mal sabia que o tal centro existia. Dona Lúcia nunca mencionou nada sobre ajudar pessoas da comunidade, muito menos sobre precisar de alguém para continuar seu trabalho. Era como se houvesse uma vida secreta de sua mãe que ela desconhecia completamente. Parte de Camila queria recusar, afinal, ela tinha construído uma vida longe dali, uma vida que não incluía nada disso. Mas outra parte dela, a parte ainda magoada e talvez até curiosa, viu nisso uma última chance de entender quem sua mãe realmente era, e quem sabe, de fazer as pazes com o passado. Mas, para Gustavo, esse pedido era uma afronta direta. Ele parecia não acreditar que a mãe faria algo assim, passando por cima dele, o filho que sempre esteve por perto. Na cabeça de Gustavo, ele tinha que ser o herdeiro natural de tudo, mas o testamento deixou claro que, a menos que Camila falhasse na tarefa, ele não teria direito a nada. Ele tentou argumentar, questionou a validade do documento, e para disfarçar a irritação, tentou agir como se isso tudo fosse uma injustiça. Mas o advogado foi claro, a vontade de Dona Lúcia era explícita, e se ele tentasse contestar o testamento de alguma forma, arriscaria perder o pouco que ainda lhe restava. Camila, por outro lado, viu naquele último desejo da mãe um desafio pessoal. Ela não estava lá pelo dinheiro, pelo menos era isso que tentava convencer a si mesma. Mas, de alguma forma, aquele pedido fez com que algo despertasse dentro dela. Talvez fosse a ideia de mostrar a Gustavo que ela ainda era forte e que, mesmo depois de tudo, poderia honrar o que sua mãe construiu. Ou talvez fosse uma forma de, finalmente, confrontar os próprios medos e encarar um passado que ela fingia ter esquecido. Ao decidir que ficaria e assumiria o trabalho no centro comunitário, Camila não tinha noção do que aguardava. Para ela, era um simples centro de apoio. Porém, com o tempo, ela perceberia que aquele lugar escondia segredos, histórias e uma parte da vida de Dona Lúcia que ela nunca imaginou que existisse. E esse era só o começo. Camila entrou no centro comunitário no dia seguinte, cheia de dúvidas e uma sensação estranha de estar invadindo a vida de outra pessoa. Era a primeira vez que pisava ali, e logo percebeu que o lugar era muito mais do que imaginava. Para começar, o prédio era simples e acolhedor, mas bem organizado. Tinha uma entrada ampla, com paredes coloridas e cartazes de eventos e campanhas, e na recepção, algumas pessoas pareciam concentradas, como se aquele fosse um lugar de grande importância para elas. Camila percebeu de imediato que não estava apenas diante de um prédio qualquer, aquilo era um ponto de apoio para muita gente. Ela foi recebida por Pedro, um homem que não passou despercebido. Ele tinha uma presença forte, e ao mesmo tempo, calma. Com jeito prático, Pedro se apresentou como líder do centro comunitário e alguém muito próximo de Dona Lúcia. Ele olhou para Camila com certa desconfiança, como se esperasse que ela fosse desistir a qualquer momento e desaparecer dali. Pedro sabia sobre o testamento, então entendia que Camila tinha interesse pessoal em estar ali, mas ele claramente não parecia convencido de que as intenções dela eram as melhores. No entanto, Pedro era direto, e isso combinava com Camila, então ele a levou para um passeio pelo centro, explicando as atividades e o trabalho que Dona Lúcia fazia. Enquanto caminhavam pelos corredores, Pedro contava que o centro atendia mulheres em situação de risco, oferecia oficinas para jovens e até mesmo palestras para idosos,
com temas desde cuidados com a saúde até a inclusão digital. Era muito mais complexo e completo do que Camila imaginava. Uma das áreas que mais chamou sua atenção foi a pequena biblioteca. Ali, além de uma coleção de livros bem variada, havia um mural cheio de bilhetes e fotos, todos relacionados a atividades que pareciam ter marcado quem passou por ali. Eram mensagens de agradecimento, desenhos de crianças e até cartas falando sobre o quanto Dona Lúcia foi importante para aquelas pessoas. Camila sentiu uma pontada de surpresa. Ela nunca soube que a mãe era tão envolvida com essas causas, nem que tantas pessoas a admiravam e dependiam dela. Com o passar dos dias, Camila começou a se envolver nas atividades do centro e a ver, de perto, o tipo de ajuda que Lúcia oferecia. Era tudo muito diferente do ambiente frio e competitivo do mundo corporativo em que vivia. Ali, as pessoas se ajudavam, conversavam sobre seus problemas e pareciam ver o centro comunitário como um refúgio. E mesmo relutante no começo, Camila foi, pouco a pouco, sendo absorvida por aquele mundo. Ela notava que o trabalho da mãe tinha muito valor, mas ao mesmo tempo era desgastante, exigia dedicação e também uma dose de paciência que ela não sabia se possuía. Um dia, Pedro lhe mostrou uma sala de arquivo onde Dona Lúcia guardava registros de todas as atividades, doações e eventos. Era uma sala organizada, cheia de papéis, mas também cheia de histórias. Camila começou a entender que cada número registrado, cada doação recebida, tinha um impacto direto nas vidas das pessoas que frequentavam o centro. Aos poucos, ela se pegou folheando aqueles documentos com curiosidade, interessada em saber mais sobre o que a mãe fazia ali. Dona Lúcia mantinha registros detalhados das atividades e até notas sobre algumas pessoas, como se fosse seu diário de trabalho. Mas, ao mesmo tempo em que Camila ficava impressionada com o alcance do centro comunitário, ela começou a perceber que nem tudo era tão claro. Em algumas planilhas e documentos, as contas não batiam. Pareciam doações altas demais, sem nenhuma explicação. Quando ela questionou Pedro sobre isso, ele hesitou, claramente desconfortável. No entanto, após uma longa pausa, Pedro explicou que Dona Lúcia mantinha o centro funcionando com dificuldade. Em alguns períodos, ela recebia ajuda financeira de pessoas desconhecidas, doações que, segundo ele, vinham sem explicações detalhadas. Pedro evitava falar sobre o assunto e parecia claramente incomodado. Camila ficou intrigada. Por que sua mãe aceitaria dinheiro de origem duvidosa? E por que Pedro parecia tão relutante em falar disso? Ela sentia que havia mais coisa por trás de tudo. Esse mistério começou a mexer com Camila, que passou a observar cada detalhe com mais atenção. Era como se o centro comunitário escondesse um lado que ninguém tinha coragem de contar, e ela estava determinada a descobrir o que era. Com o passar dos dias, Camila percebeu que algumas mulheres que frequentavam o centro pareciam conhecê-la. Elas a olhavam com simpatia, diziam que Dona Lúcia sempre falava dela e perguntavam o que a trouxe de volta. As conversas a deixavam um pouco desconfortável, mas, ao mesmo tempo, foi ficando cada vez mais claro que sua mãe realmente se importava com aquele lugar e com aquelas pessoas. Aquilo era mais do que uma obrigação para Dona Lúcia, era sua paixão, sua missão. A relação com Pedro, por outro lado, continuava estranha. Ele sempre se mostrava cético em relação às intenções de Camila e não hesitava em demonstrar que ainda não confiava totalmente nela. Mesmo assim, ele a ajudava, explicava os processos e a guiava nas atividades do centro. Aos poucos, essa resistência inicial começou a ceder, e Camila sentiu que Pedro a via com um pouco mais de respeito. Talvez ele estivesse vendo que, apesar de tudo, ela realmente estava se esforçando para entender o que o centro significava e para cumprir o pedido da mãe. Certa tarde, uma mulher chamada Marta, uma antiga amiga de Dona Lúcia e frequentadora do centro, chamou Camila de canto para uma conversa. Marta era uma senhora doce, com um jeito amável, mas carregava uma expressão preocupada. Ela explicou que conhecia Dona Lúcia há muitos anos e que também tinha ficado surpresa ao saber do testamento. Disse que Dona Lúcia falava de Camila com muito orgulho, apesar de todo o afastamento. No entanto, Marta deu a entender que existiam coisas sobre o centro que talvez a mãe nunca tivesse contado para ela. Camila ficou em silêncio, ouvindo atentamente cada palavra.
Marta mencionou que Dona Lúcia, apesar da imagem de bondade, carregava também um fardo pesado e alguns segredos. Sua mãe era uma mulher forte, Camila, mas ela não tinha medo de se arriscar por aquilo em que acreditava, Marta disse, em um tom enigmático. Camila sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que Marta estava querendo dizer com aquilo? E que segredo sua mãe poderia estar guardando? As palavras de Marta deixaram Camila ainda mais curiosa. Aos poucos, ela começou a sentir que aquele pedido final de sua mãe, de cuidar do centro por um ano, era mais do que apenas uma condição para a herança. Talvez fosse a única maneira de Camila realmente conhecer quem sua mãe era de verdade. Ela percebeu que Dona Lúcia era mais do que a mãe que conhecia. Ela era uma mulher com uma vida própria, com causas, compromissos e, sim, talvez até segredos. E Camila sentiu que, para honrar esse legado, precisava saber toda a verdade. Enquanto Camila se envolvia cada vez mais com o trabalho no centro comunitário, as perguntas sobre as finanças do lugar continuavam a rondar sua mente. Ela já havia observado que algumas contas simplesmente não faziam sentido e que algumas doações eram estranhamente altas, vindas de pessoas desconhecidas e sem nenhum tipo de explicação. Aquilo incomodava. Como alguém com um instinto afiado para detalhes, ela sabia que havia algo de errado, e quanto mais pensava nisso, mais determinada ficava a encontrar respostas. Em uma noite, depois de um longo dia de trabalho, ela decidiu que voltaria ao arquivo para investigar. Encontrou uma pequena caixa com documentos antigos e alguns envelopes endereçados a Dona Lúcia, todos com remetentes que Camila não conhecia. Em um desses envelopes, havia várias notas de dinheiro e um bilhete que chamou sua atenção. Este é o valor devido. Você sabe o que acontece se atrasar novamente. Camila sentiu um arrepio subir pela espinha. Que tipo de pessoa mandaria uma mensagem como essa para a própria mãe? Quem seria esse remetente misterioso? E o que ele queria? No dia seguinte, Camila foi direto falar com Pedro. Ele estava arrumando algumas prateleiras no centro quando ela apareceu, séria e direta. Ela o questionou sobre a carta e as doações estranhas e Pedro, no começo, tentou desconversar, visivelmente desconfortável. Ele evitava o olhar dela e mexia nervosamente nos papéis, mas Camila não estava disposta a deixá-lo escapar. Depois de alguns segundos de silêncio, ele suspirou fundo, e finalmente, decidiu falar. Pedro explicou que, nos últimos anos, Dona Lúcia estava sendo chantageada por um homem chamado Roberto Cavalcante. Segundo Pedro, Roberto era um antigo amigo da família e tinha alguns segredos da mãe dela que ele usava para extorquí-la. A princípio, Camila não conseguia acreditar. Como assim chantagem? Que segredo sua mãe poderia ter que justificariam um tipo de situação tão séria? Pedro parecia hesitante, mas continuou, dizendo que Dona Lúcia se envolveu com pessoas complicadas em determinado momento, e Roberto era um desses contatos que a mãe fez, sem nunca imaginar o que isso traria para sua vida. No entanto, conforme o tempo passou, ele se aproveitou dessa relação para manipular e fazer ameaças. Camila percebeu que Roberto sabia de algo importante, algo que, se viesse à tona, provavelmente destruiria o trabalho de Dona Lúcia e o centro comunitário que ela construiu com tanto esforço. Camila tentou absorver tudo aquilo, mas sentiu um turbilhão de emoções. Era difícil imaginar a mãe passando por algo assim e não tendo ninguém com quem compartilhar o fardo. Ela olhou para Pedro, tentando entender por que ele nunca havia contado isso antes. Pedro explicou que Dona Lúcia preferia proteger a família e achava que a chantagem era algo que ela poderia resolver sozinha. Mas os pagamentos a Roberto haviam se tornado cada vez mais pesados e frequentes, e isso explicava as discrepâncias nas contas do centro. Camila respirou fundo. Aquele lugar que ela pensava ser apenas um centro de ajuda, uma obra de caridade, era, na verdade, o ponto de tensão entre um segredo sombrio e uma luta pessoal que sua mãe enfrentou em silêncio. Era como se Dona Lúcia tivesse construído um castelo para proteger tantas pessoas, mas ao custo de se desgastar e se endividar com alguém que a manipulava. Movida por uma necessidade de entender mais, Camila foi atrás de Gustavo para confrontá-lo. Ela não tinha dúvidas de que o irmão sabia algo sobre Roberto e talvez até tivesse informações que poderiam ajudar a desfazer toda essa trama. Quando ela o encontrou,
Gustavo não estava nada feliz em vê-la. Ele tentou desconversar, fingir que estava ocupado, mas Camila não deu espaço para a fuga. Ele parecia desconfortável, e quanto mais ela insistia, mais nervoso ele ficava. Depois de muita pressão, Gustavo confessou que também sabia sobre Roberto. Ele revelou, com um certo desdém, que Roberto não era só um antigo amigo da família, mas também um homem que tinha informações sobre um período muito sombrio do passado de sua mãe. Segundo Gustavo, ela havia se envolvido em um esquema com Roberto em algum momento, e desde então, ele vinha usando isso para tirar dinheiro dela. Aparentemente, Lúcia tinha feito algo, anos atrás, que, se viesse a público, mancharia para sempre sua reputação e a do centro. Camila sentiu uma mistura de raiva e pena. Ela não conseguia acreditar que Gustavo sabia disso o tempo todo e simplesmente permitiu que a mãe se afundasse ainda mais nas chantagens de Roberto. Na verdade, ele parecia até satisfeito em vê-la passar por aquilo. Para ele, era como se o sofrimento de Dona Lúcia fosse merecido, uma punição que, de alguma forma, ela precisava aceitar. Camila ficou em silêncio por alguns instantes, mas sua cabeça fervilhava. Ela voltou ao centro, tentando encontrar uma maneira de lidar com tudo isso. Como alguém pode ajudar a própria mãe quando o inimigo está dentro da família? Ela não sabia ao certo, mas algo estava claro: Roberto não era apenas um chantagista, ele era uma ameaça que precisava ser enfrentada. E, com Gustavo jogando contra ela, Camila sabia que precisava agir rápido e encontrar uma solução para acabar com essa situação. Nos dias seguintes, Camila continuou sua busca por respostas. Ela sabia que lidar com Roberto não seria fácil, e pior, tinha desconfiança de que Gustavo estava mais envolvido com ele do que queria admitir. Aos poucos, Camila começou a perceber que não estava apenas enfrentando uma chantagem, mas também uma batalha contra o próprio irmão, que parecia disposto a fazer qualquer coisa para mantê-la fora da herança e do centro. Entre os arquivos, conversas e documentos, Camila encontrou novas pistas que indicavam uma relação muito mais complexa entre Gustavo e Roberto do que Pedro ou mesmo sua mãe pareciam suspeitar. Ela começou a juntar as peças e viu que o irmão, na verdade, estava utilizando o centro comunitário como fachada para outros negócios suspeitos. Era uma maneira de lavar dinheiro, se esconder sob o manto de uma obra de caridade enquanto mantinha seu próprio esquema de enriquecimento. A descoberta foi como um soco no estômago, mas Camila soube, naquele instante, que não podia simplesmente sair de cena e deixar tudo nas mãos de Gustavo e Roberto. Ela precisava proteger o legado de sua mãe, mesmo que isso significasse enfrentar uma batalha difícil e arriscada. A sensação de que havia algo muito maior por trás daquele centro comunitário aumentava a cada dia, e ao mesmo tempo, Camila sentia que, de alguma forma, estava cada vez mais próxima da verdadeira essência de sua mãe, e também dos segredos que, anos antes, fizeram com que ela se afastasse da família. O que antes parecia ser apenas um último pedido de sua mãe agora se transformava em uma missão pessoal, quase uma necessidade. A tensão entre Camila e Gustavo só aumentava desde o retorno dela para a cidade. Mesmo tentando manter distância, Camila sabia que ele escondia algo, e a cada vez que encontrava um detalhe novo ou uma peça que não se encaixava, tinha ainda mais certeza de que o irmão estava envolvido em uma trama suja. Um dia, enquanto revistava o porão da casa antiga em busca de mais pistas sobre o que realmente motivava Roberto a chantagear sua mãe, Camila encontrou uma carta guardada dentro de uma caixa empoeirada. O envelope estava escondido sob uma pilha de papéis antigos, e quando o abriu, seu coração quase parou. Era uma carta de sua mãe, com uma mensagem curta e enigmática: "O que você procura está no lugar onde as mentiras foram enterradas." Aquilo parecia uma pista, mas era tão vaga que, à primeira vista, Camila não soube o que fazer com ela. Decidida, ela começou a revisitar mentalmente tudo o que sabia sobre a mãe e as histórias que cercavam a família. Logo, lembrou-se do colar de esmeraldas. O colar que Gustavo tinha jurado que ela roubou anos atrás. Um colar de grande valor que havia sido um símbolo na família, passado de geração em geração, e ao que tudo indicava, perdido para sempre depois que Camila partiu. Nos dias que se seguiram, Camila começou a investigar mais sobre o colar, conversando discretamente com algumas pessoas antigas da cidade e vasculhando documentos.
Após algumas tentativas e muita insistência, ela finalmente chegou a uma pista concreta. O colar de esmeraldas tinha sido vendido há anos, exatamente no período em que Gustavo a acusou de roubá-lo. Aquilo foi como um choque. Camila sabia, naquele momento, que o irmão tinha mentido para todos, especialmente para a mãe, e jogado a culpa nela como forma de desviar a atenção do próprio crime. Esse colar não era apenas uma joia de família, ele era valioso o bastante para pagar dívidas de jogo, e Gustavo estava endividado até o pescoço naquela época. Ele viu no colar uma maneira de conseguir o dinheiro rápido e fácil. E a forma mais conveniente de livrar-se das suspeitas foi jogar a culpa na própria irmã, usando a raiva e a frustração que sentia por Camila como combustível para a farsa. Tudo começou a se encaixar. Camila lembrou-se da reação da mãe naquele dia em que foi acusada, o olhar decepcionado, a expressão dura, a falta de confiança. Dona Lúcia realmente acreditou que a filha, de quem sempre teve tanto orgulho, havia traído a própria família. Gustavo não só tirou o colar da mãe como também destruiu a confiança entre Camila e Lúcia, e com isso, conseguiu afastá-la da cidade e da herança. Camila, enfurecida e cheia de um novo propósito, decidiu confrontar Gustavo. Ela foi até o escritório dele, e quando entrou, encontrou-o sentado, cercado de papéis e falando ao telefone, como se estivesse no controle de tudo. Mas Gustavo não esperava pela visita da irmã, e seu sorriso falso desapareceu no instante em que percebeu o brilho determinado no olhar dela. Camila começou, sem rodeios, a questioná-lo sobre o colar e sobre a venda. Ela o pressionou, expondo tudo o que tinha descoberto, até que Gustavo, sem saída, perdeu a calma e acabou revelando mais do que queria. Ele admitiu que, sim, havia vendido o colar para pagar dívidas de jogo e fingiu que Camila o roubou. Ele falou com um tom de arrogância, como se ainda fosse superior, como se não tivesse feito nada de errado. Para ele, era como se tudo isso fosse apenas uma questão de negócios de família. No entanto, ele foi além. Gustavo revelou a Camila que não tinha planos de deixá-la ficar com a herança, e se fosse necessário, ele faria o que fosse para garantir que ela saísse da cidade de uma vez por todas. Ele ameaçou contar a todos que ela estava desviando dinheiro do centro comunitário, exatamente como Roberto vinha dizendo. Gustavo tinha a intenção de manipular a história a seu favor, e dessa forma, manter a cidade do lado dele, pintando Camila como a vilã e ele como o filho injustiçado. Camila ficou horrorizada com a frieza do irmão. Ele não só tinha mentido e jogado a mãe contra ela, como agora estava disposto a destruir o legado de sua própria mãe para conseguir o que queria. Gustavo mostrou que não tinha limites, que não hesitaria em pisar em qualquer pessoa para conseguir o que desejava. Camila saiu dali sentindo uma mistura de ódio e tristeza, mas determinada a lutar até o fim. Quando voltou ao centro comunitário, encontrou Pedro e Marta, e decidiu contar tudo. Eles ouviram cada palavra, indignados, e ofereceram seu apoio. Marta, em especial, ficou furiosa com o que Gustavo fez com Dona Lúcia e com a forma como manipulou toda a situação. Pedro, por sua vez, parecia até mais decidido do que Camila a enfrentar o irmão dela. Ele conhecia Dona Lúcia profundamente e sabia que a mãe de Camila nunca desejaria que seu legado fosse usado para acobertar um esquema tão sujo e egoísta. Naquela noite, Camila percebeu que sua luta ia muito além da herança. Não se tratava mais de dinheiro ou de propriedade. Era sobre justiça, sobre honrar a verdade e desfazer a mentira que Gustavo construiu. E mais importante, era sobre provar que ela era digna do que sua mãe havia deixado. Ela sabia que, para vencer essa batalha, precisaria de todas as provas e do apoio de cada pessoa disposta a lutar ao lado dela. Camila começou a planejar seus próximos passos, sentindo-se mais forte e mais preparada do que nunca. A mentira de Gustavo, que uma vez quase destruiu sua vida, agora era o combustível que a motivava. A tensão entre eles só aumentava a cada dia. Ela não recuaria tão fácil. Mas sabia que Gustavo, com sua ganância e falta de escrúpulos, poderia fazer qualquer coisa para tirá-la do caminho. E foi justamente quando estava começando a juntar provas contra ele que Camila recebeu uma visita inesperada: Roberto Cavalcante, o homem que vinha chantageando sua mãe por anos. Roberto chegou ao centro comunitário de forma discreta, mas Camila percebeu a presença dele no mesmo instante. Ele era um homem alto,
de olhar penetrante e um sorriso que não transmitia nenhuma confiança. Tudo nele parecia calculado, desde a forma de se mover até o tom de voz que usava para tentar soar amigável. Ele não perdeu tempo e logo se apresentou, dizendo que queria conversar sobre uma proposta que poderia resolver todos os problemas de Camila. Ela mal teve tempo de reagir, mas manteve a calma e aceitou ouvir o que ele tinha a dizer. Eles se sentaram em uma sala mais afastada, e Roberto, sem rodeios, foi direto ao ponto. Ele disse que sabia de toda a situação com Gustavo, que conhecia a disputa pela herança e que entendia o quanto Camila queria proteger o legado da mãe. Mas, em vez de oferecer ajuda, ele fez uma proposta simples e surpreendente: queria comprar a propriedade e o centro comunitário. Ele ofereceu uma quantia alta, o suficiente para que Camila resolvesse qualquer problema financeiro e pudesse voltar para São Paulo, livre do drama familiar e da briga pela herança. Por um instante, Camila ficou em silêncio, processando a oferta. Ela sabia que Roberto não era um homem confiável. Afinal, ele passou anos sugando a mãe dela e aproveitando-se de segredos que provavelmente nem Dona Lúcia teve coragem de revelar. E ainda assim, lá estava ele, agindo como se estivesse fazendo um grande favor. O mais desconcertante era o tom calmo de Roberto, como se estivesse absolutamente certo de que ela aceitaria sua proposta sem questionar. Camila então perguntou por que ele estava tão interessado no centro. Roberto manteve o sorriso, mas não deu uma resposta clara. Disse apenas que via potencial na propriedade e que poderia transformar o lugar em algo rentável. Ela percebeu que ele falava como um empresário, como alguém que enxergava o centro comunitário apenas como um terreno para explorar, não como o refúgio que sua mãe havia construído. Roberto insistiu, dizendo que, ao vender o centro para ele, Camila poderia se livrar dos problemas com Gustavo e de todo o resto. Mas Camila não estava convencida. A oferta de Roberto parecia boa demais, e ela sabia que o interesse dele não tinha nada de altruísta. Além disso, algo no tom dele deixava claro que essa não era uma simples proposta. Era uma pressão, uma tentativa de intimidá-la a desistir. Camila decidiu que não aceitaria, e com um tom firme, agradeceu a proposta e disse que o centro comunitário não estava à venda. Roberto, sem perder a compostura, sorriu, mas seus olhos mostravam frustração. Antes de sair, ele a olhou bem nos olhos e murmurou: "Espero que não se arrependa dessa escolha, Camila." No mesmo dia, enquanto ainda tentava digerir o encontro com Roberto, Camila se deparou com Gustavo na saída do centro. Ele a observava com aquele olhar cínico, como se soubesse de tudo. Gustavo, com seu jeito debochado, se aproximou, e quase como quem faz uma piada, comentou que soube da visita ilustre que ela recebeu. Ele deixou claro que sabia da proposta de Roberto e fez questão de enfatizar que, se Camila não aceitasse o acordo, ela enfrentaria sérias consequências. Foi aí que Gustavo jogou sujo, revelando o verdadeiro plano que ele e Roberto tinham. Ele explicou de forma fria e calculista que Roberto era, na verdade, seu parceiro e que juntos planejavam transformar o centro em um negócio lucrativo. A ideia deles era comprar a propriedade e usá-la para outros fins, transformando o terreno em um empreendimento qualquer. Para eles, o centro comunitário não passava de uma fachada, um meio conveniente de camuflar negócios ilegais e lavar dinheiro. Camila ficou enojada. Tudo se encaixava agora. Gustavo e Roberto estavam agindo como dois sócios, unidos pela ganância e pela falta de caráter. Eles enxergavam o centro comunitário como uma oportunidade de lucro e estavam dispostos a passar por cima de qualquer coisa, inclusive do legado de sua mãe, para conseguir o que queriam. E para isso, não hesitariam em usar chantagens, ameaças e mentiras. Gustavo percebeu o choque de Camila e sorriu, aproveitando o momento para lançar mais uma ameaça. Ele disse que, se ela continuasse a interferir nos planos deles, ele faria tudo ao seu alcance para que Camila fosse vista como a culpada. A ideia era simples: ele a acusaria de desviar dinheiro do centro, exatamente como fizeram com Dona Lúcia, e se certificaria de que todos acreditassem que ela era a verdadeira vilã da história. A ameaça não era vazia. Gustavo conhecia a cidade e sabia manipular as pessoas. Ele sempre fora bom em usar as fraquezas dos outros a seu favor.
Se ele espalhasse o boato de que Camila estava se aproveitando do centro para benefício próprio, sabia que, cedo ou tarde, parte da cidade começaria a questioná-la. E, com isso, ele e Roberto poderiam continuar seus planos sem interferências. Mas Gustavo não contava com a determinação de Camila. Em vez de recuar, ela sentiu o fogo da indignação crescer dentro de si. Ela não iria ceder às chantagens dele e não iria permitir que o centro comunitário, construído com tanto esforço por sua mãe, fosse usado para negócios sujos. Camila estava disposta a enfrentar os dois até o fim, mesmo que isso significasse trazer à tona segredos dolorosos ou enfrentar a cidade inteira. Naquela noite, depois do encontro com Gustavo, Camila voltou para o centro e encontrou Pedro. Ela contou tudo a ele, desde a proposta de Roberto até as ameaças de Gustavo. Pedro ouviu em silêncio, mas estava claramente furioso. Ele já desconfiava das intenções de Gustavo, mas agora, ouvindo os detalhes, parecia que todo o respeito que um dia teve pelo irmão dela havia se transformado em puro desprezo e raiva. Pedro garantiu a Camila que estaria ao seu lado e que lutariam juntos para proteger o centro. A partir daquele momento, Camila soube que não estava mais sozinha. Ela e Pedro, com a ajuda de Marta e de outras pessoas da cidade que tinham respeito e carinho por Dona Lúcia, iriam reunir todas as provas necessárias contra Gustavo e Roberto. A luta não seria fácil, e Camila sabia que Gustavo e Roberto fariam de tudo para desestabilizá-la. Mas, pela primeira vez, ela sentia que tinha forças para enfrentar a batalha que estava por vir. Com cada ameaça, cada tentativa de Roberto e Gustavo de forçá-la a desistir, Camila sentia seu compromisso com o centro e com o legado da mãe se fortalecer. A raiva e o desejo de justiça se misturavam com o amor e a saudade de sua mãe, e ela prometeu a si mesma que, custasse o que custasse, protegeria o que a mãe construiu com tanto sacrifício. A decisão de Camila de enfrentar Gustavo e Roberto no tribunal foi tomada de coração firme, mas ela sabia que o caminho seria longo e cheio de armadilhas. Gustavo e Roberto tinham influência e conexões. E claro, estavam prontos para jogar sujo. Era uma briga de gigantes, mas Camila estava decidida. Não permitiria que o centro comunitário de sua mãe fosse tomado por dois homens que só queriam se aproveitar do lugar para encher os próprios bolsos. Quando o dia do julgamento finalmente chegou, o clima estava pesado. A sala do tribunal estava cheia, e era possível sentir a curiosidade das pessoas da cidade que, em silêncio, tinham tomado seus lados. Alguns pareciam estar ali para apoiar Camila, enquanto outros, talvez já convencidos pelas mentiras de Gustavo, encaravam-na com desconfiança. Camila tentou ignorar os olhares, mas era difícil. Sabia que não só sua reputação estava em jogo, mas também o nome e o legado de Dona Lúcia. Logo de cara, a estratégia de Gustavo ficou clara. Ele estava determinado a virar a história contra Camila, pintando-a como uma mulher gananciosa, que havia voltado à cidade apenas por causa da herança e que não se importava com o centro comunitário ou com as pessoas que dependiam dele. Gustavo fez um discurso dramático, falando sobre como ele sempre esteve ao lado da mãe e o quanto foi devastador para ele ver o centro sendo usado para fins suspeitos desde que Camila assumiu a gestão. Camila sentia um nó no estômago a cada palavra que ele dizia. Gustavo estava interpretando o papel de filho injustiçado com tanta habilidade que, por um momento, ela mesma teve que lembrar-se do quão mentiroso ele era. Roberto, sempre ao lado de Gustavo, mantinha um ar de seriedade, fingindo que tudo aquilo era novidade para ele. Eles haviam planejado cada detalhe daquela encenação. Mas Camila não estava sozinha. Pedro e Marta estavam ali para apoiá-la, e juntos, haviam preparado provas e testemunhos. Quando chegou a vez de Camila, ela levantou-se, e com a cabeça erguida, começou a expor as mentiras de Gustavo. Ela contou sobre a venda do colar de esmeraldas e como Gustavo, em vez de confessar seu ato, a acusou injustamente para encobrir suas próprias dívidas de jogo. Gustavo reagiu com indignação, fingindo que tudo aquilo era uma invenção absurda. Ele até riu em alguns momentos, como se estivesse ouvindo uma história ridícula. Mas Camila seguiu firme, apresentando documentos que confirmavam a venda do colar na época e provando que Gustavo estava, sim, com dívidas sérias na mesma época da acusação.
O juiz ouviu tudo atentamente, e a cada nova prova, Gustavo parecia perder um pouco da confiança. Mas o momento mais tenso ainda estava por vir. Em um movimento inesperado, Marta pediu para falar. Ela segurava uma pasta de documentos, e ao ser chamada ao banco das testemunhas, parecia decidida a colocar um ponto final naquela farsa. Com a voz firme, Marta revelou que Gustavo não era apenas alguém com dívidas, ele estava usando o centro comunitário para esconder outras atividades. Ao longo dos últimos anos, Gustavo havia aproveitado a fachada do centro para lavar dinheiro, escondendo suas transações ilegais através de doações falsas e registros manipulados. A revelação caiu como uma bomba. A sala ficou em silêncio, e Gustavo, que até então mantinha uma postura arrogante, começou a perder o controle. Ele tentou interromper, dizendo que tudo aquilo era uma mentira, que Marta estava sendo manipulada por Camila, mas a verdade estava finalmente emergindo, e todos podiam sentir isso. Roberto, vendo que a situação estava saindo de controle, começou a se mexer na cadeira, visivelmente nervoso. Mas Marta ainda não tinha terminado. Ela revelou também que Gustavo e Roberto tinham um acordo. O plano era forçar Camila a desistir do centro para que pudessem assumir a propriedade e transformá-la em um negócio que mascarasse as atividades ilegais de Roberto. Ao terminar seu testemunho, Marta entregou os documentos que trazia consigo, registros que confirmavam as transferências suspeitas e as contas falsas que Gustavo havia criado para sustentar seu esquema. A expressão de Gustavo mudou completamente. Ele já não tinha mais a confiança de antes, e seu olhar demonstrava que ele sabia que estava encurralado. Roberto, por sua vez, permanecia em silêncio, mas estava pálido, como se soubesse que o cerco estava se fechando. A defesa deles tentou questionar Marta, tentando descredibilizá-la, mas os documentos e as evidências eram fortes demais para serem ignorados. Camila observava tudo com uma mistura de alívio e tristeza. Ver a verdade vir à tona era libertador, mas ao mesmo tempo, era doloroso perceber que o próprio irmão havia se afundado tanto na ganância e na falsidade que não se importava em destruir o legado da mãe para conseguir o que queria. E agora ele estava pagando o preço. Mas ainda havia mais um detalhe que ninguém esperava. O juiz, ao revisar os documentos, encontrou uma prova adicional, uma carta escrita por Dona Lúcia. Ela estava guardada entre os documentos entregues por Marta e era uma confissão direta da mãe sobre os sacrifícios que fazia para manter o centro funcionando. Dona Lúcia admitia que aceitou algumas das ajudas financeiras de Roberto no início, mas que se arrependeu profundamente ao perceber o tipo de homem manipulador e interesseiro que ele era. Ela escreveu que temia que Gustavo se deixasse levar pela influência de Roberto e pediu que, se algum dia a verdade viesse à tona, que ele fosse julgado com a justiça que merecia. Camila sentiu os olhos se encherem de lágrimas ao ler as palavras da mãe. Ela soube, naquele momento, que Dona Lúcia não foi ingênua, mas uma mulher que lutou até onde pôde para manter o centro de pé e proteger as pessoas que ele atendia. E com aquela carta, ficou claro que a mãe confiava que, um dia, alguém honesto, alguém de coração puro, cuidaria do lugar como ela sempre sonhou. No fim, Gustavo e Roberto foram desmascarados ali, na frente de todos. A cidade finalmente pôde ver quem realmente eram aqueles dois homens e o tipo de jogo sujo que estavam dispostos a fazer para obter poder e dinheiro. A decisão foi clara, ambos seriam responsabilizados legalmente pelos crimes, e Gustavo perdeu qualquer direito à herança, assim como Roberto foi proibido de se aproximar do centro comunitário. O murmúrio da sala era como uma onda que se intensificava a cada segundo, enquanto Gustavo e Roberto eram levados pelos oficiais. Muitos dos que tinham ido ao tribunal curiosos ou desconfiados, agora se levantavam, em choque, com a verdadeira face de dois homens que tanto admiraram ou, pelo menos, respeitaram em silêncio durante anos. Camila, exausta e com o peso de meses de luta finalmente esvaindo-se, respirou fundo. Pedro e Marta se aproximaram para apoiá-la, e em meio a um abraço apertado, ela deixou algumas lágrimas de alívio escaparem. Não era apenas a vitória sobre Gustavo e Roberto, já era a confirmação de que o esforço, as noites sem dormir e cada momento de dúvida valeram a pena. Ao sair do tribunal, ela foi recebida por muitos dos moradores que dependiam do centro comunitário e que agora a enxergavam com respeito e gratidão renovados. A imagem de sua mãe, Dona Lúcia,
estava viva em cada sorriso, cada abraço e cada palavra de agradecimento. Camila prometeu, ali mesmo, em voz alta para todos ouvirem, que continuaria o legado de sua mãe com ainda mais determinação. A saída do tribunal foi uma mistura de alívio e exaustão para Camila. Tudo o que ela passou desde o retorno à sua cidade parecia um sonho distante, ao mesmo tempo, assustadoramente real. Caminhando ao lado de Pedro, que a apoiou durante toda essa jornada, ela olhava para as ruas conhecidas com uma nova perspectiva. Não era mais a cidade da qual ela tinha fugido anos antes, marcada pela dor e pela traição. Agora, ela via aquele lugar como um lar em potencial, o lar que sempre deveria ter sido. O sentimento de justiça finalmente alcançada era intenso. Mas também havia a tristeza do caminho que a levou até ali. Por mais que Gustavo tivesse escolhido cada passo que o levou à destruição, ele era seu irmão, e nada apagaria o que ele havia feito. No fundo, Camila sentia uma dor profunda pela família que perdeu e pelas escolhas que Gustavo fez. Mas ela sabia que precisava deixar isso para trás, precisava seguir em frente. Logo após o julgamento, Pedro a acompanhou de volta ao centro comunitário. Ao chegarem, perceberam que algumas pessoas da cidade, sabendo da vitória dela, estavam lá para demonstrar apoio. Camila sentiu, naquele momento, que mesmo tendo perdido tanto, havia ganhado algo imensurável, o respeito e o carinho do lugar que ela tanto amava. Com o passar dos dias, ela percebeu que o centro não era apenas um projeto, ele era a memória viva de sua mãe. Cada canto, cada atividade que acontecia ali, era um pedaço de sua mãe, e ao ver o quanto o centro era importante para tantas pessoas, Camila se comprometeu de corpo e alma a cuidar dele. Decidiu investir na estrutura, ampliar as atividades e transformar o centro em algo ainda maior. Queria que o lugar continuasse a ser o refúgio e o ponto de apoio para a comunidade que sua mãe havia sonhado. Foi nesse processo de reconstrução que Pedro se tornou ainda mais presente na vida de Camila. Eles trabalhavam lado a lado, e a parceria que surgiu com o desafio no tribunal evoluiu para algo muito mais profundo. Pedro era dedicado, tinha um coração enorme e entendia a importância do centro tanto quanto Camila. Ele ajudava nas obras, organizava eventos e sempre estava por perto quando ela precisava de apoio. A amizade entre eles, que começou de forma hesitante e desconfiada, transformou-se em uma conexão real e poderosa. Um dia, depois de uma tarde exaustiva de trabalho, Camila e Pedro ficaram até mais tarde no centro para organizar a inauguração de uma nova ala. Era um espaço voltado para jovens, com atividades educacionais e artísticas, um projeto que Camila sentia que daria aos adolescentes uma oportunidade de verem um futuro diferente. Ao final, enquanto descansavam no salão principal, Pedro olhou para ela e, sem palavras, segurou sua mão. Os dois ficaram ali, em silêncio, mas naquele momento, tudo fez sentido para Camila. A cidade, o centro e Pedro. Ela finalmente encontrou um lar. Meses depois, com o centro em pleno funcionamento e a comunidade envolvida como nunca, Camila e Pedro decidiram oficializar a união que havia nascido entre eles. Foi uma cerimônia simples, feita no próprio centro comunitário, cercados por amigos, vizinhos e pelas pessoas que o frequentavam. Cada rosto ali tinha um significado especial para o casal, e Camila se sentia completa, como nunca antes. Eles estavam felizes, e ela sabia que, de algum modo, Dona Lúcia também estaria. A vida de Camila mudou completamente a partir daquele momento. O centro comunitário não era mais apenas uma responsabilidade deixada por sua mãe, já era um propósito de vida. Ela se dedicava de corpo e alma para ajudar aquelas pessoas, e o sentimento de realização era algo que ela nunca tinha experimentado em sua antiga vida na cidade grande. Camila entendeu que o sucesso que antes perseguia de forma tão determinada tinha um valor completamente diferente do que ela imaginava. Alguns meses após o casamento, Camila recebeu uma notícia que trouxe uma nova emoção para sua vida: ela estava grávida. Ao lado de Pedro, com os olhos brilhando de felicidade, ela sentiu que estava prestes a começar um novo ciclo, repleto de amor e de promessas. Quando nasceu, a filha deles recebeu o nome de Ana, um nome simples, mas que carregava o simbolismo de um novo começo, algo que representava a continuidade do legado de Dona Lúcia e a esperança de uma vida cheia de significado.
Ana cresceu cercada pelo carinho da cidade e pelas histórias de sua avó, a mulher que dedicou tanto de si para ajudar aqueles ao seu redor. Camila fazia questão de contar para a filha sobre Dona Lúcia, sobre as dificuldades e os desafios que enfrentaram e sobre o amor que sempre guiou as decisões da avó. O centro comunitário tornou-se, para Ana, um lugar familiar, um espaço onde as pessoas riam, choravam e encontravam apoio. Com o passar dos anos, Camila percebeu que o centro era mais do que um simples prédio, ele era um símbolo de esperança e de união para a comunidade. Cada novo projeto, cada pessoa que passava por ali, deixava uma marca, e isso fazia o centro crescer e se tornar mais importante a cada dia. A cidade que antes parecia tão cheia de lembranças dolorosas agora era o lugar onde ela encontrava paz e felicidade. Pedro, ao lado de Camila, compartilhou todos esses momentos e transformou a vida ao lado dela em uma verdadeira parceria. Eles construíram uma família e uma história juntos, e o centro continuava a ser o coração da cidade e de suas vidas. Certa tarde, ao mexer em alguns documentos antigos no centro, Camila encontrou um antigo diário de sua mãe. Ao folhear as páginas amareladas, leu palavras que a emocionou profundamente. Dona Lúcia havia escrito, anos atrás, sobre seus medos e esperanças para o futuro. Ela temia que os erros do passado pudessem destruir o que estava construindo, mas, ao mesmo tempo, tinha fé de que, algum dia, alguém de coração puro e dedicado tomaria conta do centro e o levaria adiante. As palavras de sua mãe foram como um abraço invisível para Camila. Ela entendeu, naquele momento, que Dona Lúcia sempre acreditou nela, mesmo quando a mágoa e a distância pareciam ter quebrado o vínculo entre as duas. Sua mãe nunca duvidou da sua força e da sua capacidade de amar e proteger o que realmente importava. Agora, com Pedro e Ana ao seu lado, Camila sabia que tinha finalmente encontrado seu lugar. O centro comunitário não era só o legado de Dona Lúcia, já era a vida que Camila tinha construído, uma vida que ela poderia passar para a próxima geração, com o orgulho e o amor que sua mãe sempre lhe ensinou a ter. O tempo passou, até que, 2 anos depois, Gustavo sentia que, finalmente, estava livre novamente. O tempo na prisão tinha sido duro, implacável, como um castigo vivo que ele carregava em cada cicatriz que não podia ver no espelho, mas que sentia no fundo do peito. Ele nunca imaginou que passaria por aquilo, ainda menos sozinho. Na verdade, talvez nunca tivesse imaginado muita coisa sobre si mesmo, tinha vivido a vida inteira impulsionado por um egoísmo que ele mal reconhecia como parte dele, mas que o levava a destruir tudo ao redor. Mas agora, ali na rua, longe das paredes úmidas e frias, sentia o peso da liberdade de novo, mas uma liberdade com outra cara, muito diferente de antes. Era uma liberdade cheia de consequências. Depois de caminhar algumas quadras da saída do presídio, parou na calçada e pensou na única coisa que queria fazer naquele momento. Camila. Não tinha dúvidas de que ela poderia recusar vê-lo, que talvez nem quisesse ouvir o som da sua voz, que sentisse até nojo ao pensar nele. Gustavo nunca se deu ao trabalho de imaginar o que Camila tinha passado com as mentiras que ele contou, com a distância que ele criou entre eles e a própria mãe. Mas agora tudo era mais claro, dolorosamente claro. Sentia que precisava pedir desculpas, precisava dela como último pedaço da sua família, do que sobrou de uma vida que ele mesmo tinha despedaçado. Ele se dirigiu ao centro comunitário, o lugar que sua mãe havia construído com tanto carinho e dedicação. Irônico, ele pensou. Agora aquele lugar, que ele tanto quis destruir e explorar por puro egoísmo, era o único ponto de apoio que o fazia sentir que poderia encontrar alguma redenção. Ao chegar na entrada, ficou parado por alguns minutos, observando a fachada simples, onde as pessoas iam e vinham, algumas crianças brincavam e senhoras conversavam na sombra de uma árvore. Viu Camila ao longe, ajudando alguém com sacolas, rindo de algo que a outra pessoa tinha falado. E Gustavo sentiu uma pontada no coração, como se ver a irmã tão feliz fosse ao mesmo tempo uma bênção e uma acusação. Ele hesitou, o coração batendo forte, mas tomou coragem e se aproximou. Camila virou e o viu antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Ela ficou séria, surpresa, talvez até chocada. Não foi uma reação de raiva ou ódio, e isso o deixou ainda mais nervoso. Gustavo não sabia por onde começar, mas Camila o esperava,
então ele respirou fundo e começou, meio desajeitado. Camila, eu sei que não mereço isso, sei que talvez você nem tenha vontade de ouvir nada que eu tenha a dizer, mas preciso te pedir desculpas. A voz dele saiu firme, mas a expressão mostrava tudo o que ele estava tentando segurar. Ela ficou quieta, o olhar dela não tinha nem o desdém que ele tanto viu quando era mais jovem, nem o olhar vazio de quem já desistiu de alguém. Gustavo continuou. Eu destruí a nossa família, menti, te acusei de roubo, traí você e a nossa mãe. Fiz coisas que nem consigo acreditar que fui capaz de fazer. E sabe, nesses anos, tive tempo suficiente para entender o tamanho do estrago. Me custou muito aprender isso, mas acho que hoje eu consigo enxergar o quanto você lutou para construir algo que honra nossa mãe, enquanto eu só pensava em mim. Gustavo fez uma pausa e engoliu em seco, buscando as palavras. Camila continuava ali, séria, mas com uma expressão difícil de decifrar. Finalmente, ele disse: Eu não estou pedindo nada. Sei que você não tem nenhuma obrigação de me perdoar, mas eu precisava vir aqui, olhar nos seus olhos e assumir o que eu fiz, sem desculpas. Eu destruí nossa relação, e agora eu pago por isso. Só queria que você soubesse que eu realmente sinto muito. Um silêncio tenso ficou entre eles. Pessoas passavam pelo corredor, mas parecia que o tempo tinha parado. Camila olhou para ele, e Gustavo viu algo nos olhos dela que ele não esperava, uma tristeza profunda, misturada com o que parecia ser, incrivelmente, compaixão. Depois de alguns segundos, ela falou: Gustavo, eu passei tanto tempo com raiva de você, com uma dor que me consumia. E eu sempre tentei me convencer de que, um dia, a única coisa que eu sentiria seria desprezo. Ela suspirou. Mas o que você fez porque nunca entendeu o que significava estar em uma família, cuidar de alguém além de si mesmo. Camila abaixou a cabeça, pensativa, e depois olhou para ele de novo. Eu te perdoo, Gustavo. Não porque é fácil, mas porque carregar essa mágoa já me tirou muito também. E sabe, talvez isso fosse o que nossa mãe teria feito. Eu quero lembrar dela do jeito que era, sem mágoas. Eu te perdoo, mas saiba que não esqueço. Ela deu um meio sorriso, talvez triste, talvez aliviada. Gustavo sentiu algo que nunca tinha experimentado, um alívio cheio de arrependimento, uma paz misturada com o vazio de quem perdeu algo precioso. Ele a sentiu, grato e, ao mesmo tempo, exausto. Era uma despedida, uma aceitação de que aquela seria a última vez que eles se viriam. Antes de sair, ele olhou para Camila uma última vez e disse: Acho que é melhor assim. Eu vim para me despedir. Não vou ficar por aqui, não vou te incomodar de novo. Obrigado por me ouvir e, por me perdoar. Camila assentiu, observando enquanto ele se afastava. E enquanto ele desaparecia pelo corredor, ela percebeu que aquele momento era um fechamento para ambos. Ela ficaria com o centro, com o trabalho da mãe, com o amor que encontrou, e ele seguiria o caminho dele, levando consigo as consequências das próprias escolhas. Cada um deles seguiria um caminho diferente, mas finalmente em paz.